Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 3 de dezembro de 2020. Graça e paz, seja com todos nós, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né? E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar aí com a nossa meditação, né? Aqui no Daniel. Estamos aqui nas pegadas do Daniel, né? Que é uma virgem prudente, né? Então vamos ver o que Daniel nos ensina, né? Nos ensina muitas coisas, né? Porque Daniel era um profeta cheio de sabedoria, né? E de inteligência, né? De Deus, né? Obediente, não é isso? Temente a Deus. Nós paramos aqui no capítulo 6, né? Terminamos o 5, vamos para o 6 agora, né? No capítulo 6 a gente vê aqui que o Daniel vai ser jogado na cova dos leões, né? Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Capítulo 6, versículo 1, está escrito assim. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o Dario, né, era um medo, né, era dos medos, e ele, dos persas, né, ele tinha um império grande e ele conquistou o império de Babilônia, e também da Assíria e da Síria, né. Então, ele fez um grande império, bem maior do que o dele, né. Por isso é que ele está fazendo aí essas divisões, né? Porque o império era grande demais, e ele saiu, então, dividindo as administrações, né, digamos assim. E Daniel era um dos cabeças, né? Não é isso? Então, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, né? Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, né? Não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus.
Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então nós estamos vendo aí, né, as intrigas, né, dentro de um reinado, dentro de um poder, né? O pessoal querendo tirar de Daniel sua posição, né? Porque ele foi colocado como um dos 3 e o homem queria, né, o rei lá, o Dari, queria botar ele como o primeiro, né? Não é isso? Então vamos pular aqui para o versículo 16, né? Que diz o quê, ó? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei Dario, né, estava querendo proteger Daniel, né, porque ele sabia que aquilo era, né, inveja, né, dos outros príncipes e coisa que o valha. Então ele esperava que ia jogar o Daniel na cova dos leões, mas ele esperava que acontecesse alguma coisa, né. Aí no verso 20 está o quê? Chegando-se à cova, chamou para Daniel com voz triste, falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, né? Então, é isso aí. No 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma coisa triste, né, irmãos? Você ser devorado, né, com toda a sua família, por leões, né, com bichos, né, bichos selvagens, né, famintos. Então é isso que aconteceu, né? O Dario, ele fez o edito, né, viu que aqueles homens estavam com inveja de Daniel, mas como ele tinha feito nessa lei, ele não podia revogar. E aí então ele lançou o Daniel na cova dos leões, esperando, né, que acontecesse alguma coisa extraordinária e Daniel fosse livre, certo? E foi o que aconteceu, né? Daniel ficou livre, ele pegou os invejosos e jogou lá no lugar do Daniel, não é isso? Aí no 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Israel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então Daniel era sabido, né? Era um homem cheio de sabedoria. Estamos vendo aí que ele sobreviveu no reino de 4 reis, né? O Nabucodonosor, o Belsazar, filho dele, o Dario e o Ciro, que veio depois do Dario.
E ele esteve exatamente no topo lá da administração porque ele era cheio de sabedoria, né? Dava bons conselhos, né? Era fiel, né? Mas a grande fidelidade dele era o Deus de Israel. Ele era fiel em tudo e por tudo, aos homens e ao Deus de Israel, né? Que o livrou, né? De vários acontecimentos, né? Inclusive esse aqui, né? Então, voltando aqui no versículo 25, ó, tá assim, ó, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz os seja multiplicada. Olha aí, ó, o Dario, né? Mandando aí para todas as nações que estavam sob o domínio dele, para todas as nações do mundo. Na verdade, quem deve ter redigido isso aqui deve ter sido Daniel, né? O Dario só fez assinar, digamos assim, né? Porque ele fala aí, né? Ele fala, esse decreto, né? Está reconhecendo que o Deus de Israel manda, né? Governa todo o universo, inclusive a terra, e as nações e as línguas, né? E os governos e as potestades e tudo que há no mundo, né, irmãos? E amém por isso, e graças a Deus, e vamos parar por aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos. Paz seja com todos nós durante esse dia.